Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão trazendo mais uma resenha do Vasco 10 para você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, é importante para a gente fazer esse canal crescer. Deixa aquele comentário também. Nós estamos falando hoje, eu e meu amigo Gilson Santos, sobre a derrota do Vasco, mais uma derrota do Vasco, dessa vez para o Palmeiras, lá em Brasília, o jogo mando de campo vendido, 2 milhões na conta, mas 0 pontos, né? 0 pontos aí, mais uma derrota do time aí do Felipe. E o que você achou do jogo? Né? Vamos falar desse jogo aí. O que aconteceu? O Pedrinho colocou um time diferente em campo, né? Um time diferente, principalmente porque não tinha Coutinho e não tinha o Verratti. Olha, até que funcionou. Eu achei que seria uma tragédia, mas a equipe foi competitiva, correu, né, batalhou. É verdade que o Palmeiras jogou um jogo fraco, né, que se espera do Palmeiras, mas o Palmeiras está jogando isso mesmo. O Palmeiras lidera o campeonato com esse joguinho deles aí, entendeu? Tanto que os jogos com o Bahia foi lá no Allianz Parque e sapecou 1-0. Então o Palmeiras não está isso tudo na parada não, entendeu? Agora, foi eficiente, até porque conseguiu um gol numa falha terrível, né? Uma falha individual. Agora, outra coisa, o Vasco também não teve a sorte, né? Porque o Lloyd vinha surpreendendo. O Lloyd é um jogador que ele precisa de espaço para jogar, então é um jogador que joga com velocidade, com espaço. Como ele tinha espaço para atacar as costas dos Giais, né? Do Giaia, os lados ali da defesa do Palmeiras. E é assim que ele gosta de jogar. Com o Vasco propondo o jogo, ele não tem espaço. Pegando o time retrancado, ele não vai conseguir fazer o que ele gosta com espaço. Vinha muito bem, se contundiu, e aí pro azar do Vasco, quem entra? Entra o Garré. Rapaz, o Garré ele tá conseguindo ficar na mesma prateleira aí do Galdames, né? Mesma prateleira do Sforza. Cara, olha, argentino sem sangue, cara. Argentino que parece que é bom de bola, ele faz uma fumaça ali, né? E tem um jeito de jogar bola bonito e tal, mas na prática nada funciona, não acerta nada. Eu acho que ficou com menos um. Ainda teve o azar também de ter que trocar o Lucas Ferreira, o Lucas Freitas, digo, e entrou o garoto da base. Esse garoto eu defendo há muito tempo. O Palmeiras vendeu um zagueiro lá por 200 e tantos milhões, né? Esse menino, Luiz Gustavo, é melhor, tá? Ele é um jogador forte, né? Um jogador que não brinca em serviço, é um zagueiro que tem uma certa velocidade, né? Não tem aquela, né, veloz como o JV, mas ele tem um bom jogo, é seguro, e o árbitro ainda acabou dando um amarelo para ele, um amarelo imbecil, que parte do árbitro inventou lá um amarelo por uma falta que nem foi. Esse Vitor Roque também, brincadeira também, é um firuleiro também, né? Mas vida que segue. Eu quero chamar o amigo Gilson Santos para ver a análise do jogo, o que ele achou do Vasco da Gama mesmo nessa derrota contra o Palmeiras. Gilson Santos. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. E Erasmo, a boa atuação do Vasco ontem não foi suficiente para evitar a derrota por 1-0 para o Palmeiras na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Para este jogo, Erasmo, o técnico Felipe Loureiro processou 3 mudanças na equipe. Poupou o atacante Verratti, o meia Felipe Coutinho e o volante Jair. Em seus lugares entraram o volante Tietê, Matheus Carvalho e o atacante angolano Lloyd Augusto. As mudanças deixou o Vasco mais rápido na transição ofensiva e mais compacto no setor de meio campo. Com isso, o Vasco conseguiu fazer jogada de proximidade, jogadas pelas laterais e conseguiu melhorar a pressão pós-bola perdida. O resultado negativo, Erasmo, leva o Vasco ao 6º jogo consecutivo sem vitória. Mas, ainda assim, quem compareceu ao campo de jogo pôde ver uma nova equipe do Vasco da Gama. Uma boa partida de futebol, com as 2 equipes buscando o gol. O primeiro tempo terminou empatado por 0-0, mas o Vasco teve a grande chance do jogo.
quase abriu o placar no lance em que o zagueiro João Vitor tocou por cima do goleiro Everton. E quase que num lance de mágica, num lance milagroso, o lateral direito Giai salvou de bicicleta em cima da linha, evitando o primeiro gol do Vasco. No final da primeira etapa, o zagueiro Lucas Freitas e o atacante Lloyd Augusto saíram de campo machucados. Em seus lugares entraram o garoto Luiz Gustavo e o meia Benjamin Garré. Os jogadores que saíram faziam grande atuação, com destaque mais uma vez para Lloyd Augusto, que aos poucos vem agradando o torcedor vascaíno. Driblou, marcou, chutou a gol e quase sempre foi opção nas jogadas de ataques do Vasco. Mesmo com as mudanças processadas na equipe do Vasco, Palmeiras e Vasco da Gama faziam um jogo muito disputado, com chances para os dois lados, Erasmo. Mas aos 15 minutos do segundo tempo, num vacilo de Hugo Moura, ele mesmo, Erasmo, ele que vem sendo um dos grandes destaques do Vasco nesta temporada, perdeu a bola na saída de jogo para o garoto Estevão, que só rolou para Vitor Roque, que abriu o placar, fez o primeiro gol do Palmeiras e o primeiro seu com a camisa alviverde. Com o resultado adverso, o técnico interino fez algumas substituições no Vasco da Gama. O Vasco lutou até o fim, até o último minuto, mas amargou mais uma derrota no Brasileirão. E mesmo com a derrota, quem foi ao Mané Garrincha viu um bom jogo do Vasco e uma boa atuação das duas equipes. Para mim, Erasmo, foi a melhor atuação do Vasco até aqui. Gilson, mais uma derrota do Vasco da Gama, um jogo já na quarta-feira contra Puerto Cabello, lá na Venezuela, uma viagem complicada, né? Viagem difícil, semana difícil do Vasco da Gama, porque tem que ir na Venezuela, depois voltar para jogar fora também de novo, então é complicado. Agora, Gilson, me diz uma coisa, nós deparamos com uma novidade na escalação, tá? Nesse jogo aí, deparamos também com a segunda partida do Felipe Maestro. A terceira partida, aliás, né? O que você achou de mudança? Você gostou da montagem da equipe, do sistema de jogo do Felipe Maestro na equipe do Vasco da Gama? Olha, Erasmo, no segundo jogo sob o comando de Felipe Loureiro, a equipe do Vasco já demonstrou evolução no seu modelo de jogo. Com a oportunidade de jogar sem o meia Felipe Coutinho e sem o artilheiro Verratti, poupados para controle de carga, Felipe Maestro conseguiu escalar uma equipe com 3 volantes no meio-campo. Uma trinca ali de 3 volantes, atuando com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê. Lloyd Augusto pelos lados do campo, pelo lado esquerdo, Ryan de centroavante e Nuno Moreira armando por trás dos atacantes. Essas alterações deixou o Vasco mais compacto, mais rápido na transição ofensiva e com mais amplitude pelos lados do campo. As 3 novidades no time titular do Vasco, Tietê, Matheus Carvalho e Lloyd Augusto, tiveram boa atuação e aumentaram as opções de Felipe Loureiro para o jogo de quarta-feira, Erasmo, lá na Venezuela, pela Copa Sul-Americana, contra o Puerto Cabello. O angolano Lloyd Augusto, que saiu machucado ontem, faz exame de imagens nesta segunda-feira no Rio de Janeiro para saber a gravidade de sua contusão. Vamos torcer aí, Erasmo, para que Lloyd Augusto, que vem evoluindo nesse time do Vasco, não tenha maiores complicações aí nesta contusão e possa continuar tendo oportunidades neste time do Vasco. Portanto, é isso, Erasmo. O Vasco jogou bem, o resultado positivo não veio, mas quem viu a partida de ontem, quem foi a Brasília ontem, saiu com mais esperanças
deste time do Vasco para o restante da temporada. Gilson Santos, para Vasco 10. É isso aí, galera. Essa é a nossa análise de Vasco e Palmeiras. Mais uma derrota, mas, assim, se o time jogar com essa vontade, com essa volúpia, né, durante todos os jogos, a gente vai ter sucesso. O problema é que chega com o próximo jogo, o Porto Cabelo, é um jogo modorrento, uma morrinha, um soninho, que a gente não entende, né? Alguns jogadores não tem como. Gente, o Garré não tem como. Ele para ele, recupera lá o que ele tem que recuperar, porque entregar o que ele entrega, os garotos da base, dá oportunidade do garoto da base, dá oportunidade ao Andrei Fernandes, é um jogador de 17 anos, mas o Ryan também tem 17 anos, 18 anos, tá? O Zucarello, o garoto aí que tá chegando aos 19 anos, né? 18, 19 anos, dá a chance do Zucarello, que tem mais minutagem, já tem mais moral, com certeza ele vai produzir mais, né, do que o Garré. O Garré dá um descanso a ele aí, vê se ele se recupera, ver qual o problema dele, porque não dá, galera. E aí a gente volta, né? Amanhã a gente volta sempre com mais um assunto do Vasco da Gama. Aí tem a base jogando aí. Nessa terça-feira tem decisão do Sub-17 aí, a Copa do Brasil, Sub-20 jogando o Campeonato Brasileiro. Então você acompanha tudo aqui na Vasco 10 junto com o meu amigo Gilson Santos, tá bom, galera? Então por isso deixa o seu like, curta aí, comenta, compartilha com um amigo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, acompanhe a gente também no Instagram, Vasco10RD. Um grande abraço para você. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.